Amado Mestre Jesus, neste momento queremos sentir a sua presença, trazendo a harmonia aos nossos corpos físicos e espirituais. Queremos senti-lo, Jesus, sempre em nosso caminhar, dando-nos o conforto necessário para enfrentarmos o nosso dia a dia, buscando aprender com as experiências que a vida traz a cada um de nós. Que possamos nos ver capazes de seguir e distribuir aquilo que já temos de melhor em nossos corações. Que nesta noite, Jesus, possamos estar dividindo o que sabemos para multiplicarmos o nosso conhecimento. Seja Jesus com todos nós, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estou sem monitor aqui. O que que você fez, seu Martinho? Bom, gente, eu não estou vendo ninguém por enquanto, tá bom? Porque meu marido fez alguma bobagem, mas vamos lá, tá bom? Só estou vendo a Adriana aqui na minha frente. Bom, gente, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o mundo dos espíritos. E antes da gente conversar, a gente tem que lembrar que todas aquelas informações que o Kardec trouxe na sua codificação, eles foram sendo ampliados de ano a ano, né, que a gente foi vivenciando. E isso, gente, foi sendo permitido a nós, essa ampliação, porque todos nós já evoluímos um pouquinho e temos condição de absorvê-las. Então, tudo isso vai sendo paulatinamente trazido para nós, à medida em que a gente vai se permitindo a desvendar novas verdades, vamos dizer assim, tá bom? Bom, gente, então o nosso mundo dos espíritos, ou o plano espiritual, como a gente também fala, essa é a nossa verdadeira morada. Os espíritos, eles são seres inteligentes da criação e eles habitam todo o universo. O que difere os espíritos das demais criaturas é porque os espíritos possuem raciocínio. E quando eles exercitam esse raciocínio, eles exercitam a sua inteligência para poder evoluir. Então, nós, espíritos que somos, não importa encarnados ou desencarnados, o que nos difere é o raciocínio dos demais seres. Bom, gente, e cada planeta, assim como a Terra, ele é habitado por espíritos que se adequam à energia onde vão habitar. Então, nós estamos na Terra, nós estamos adequados a estarmos vivenciando aqui no nosso planeta, mas em outros orbes, cada espírito é adequado à energia desse orbe. Por isso que não conseguimos ver espíritos em Marte, não é? Quando o homem lança os seus maquinários a Marte, a gente não consegue ver, porque são densidades diferentes, são energias diferentes. Então, aqui temos a nossa, e em outros orbes, cada um terá a sua. Só que, gente, o Criador, ele não para de criar. Só que a gente não sabe como isso acontece. E nem quando a gente foi criado. Apenas a gente sabe, através das literaturas, né, e de tantas outras informações, que o espírito, ele é constituído de uma matéria desconhecida. Só que ele agrega a essa matéria esse fluido universal,
que ele está em tudo e em todos. Mas ele, o que a gente sabe também, esse espírito, ele é imponderável, ele é intocável. Então, ainda estamos um pouco distantes de desvendar, né, essa origem do espírito que Deus criou. E ainda falta muita bagagem ainda para a gente adquirir tudo isso. Porém, gente, para que esse espírito ele evolua, ele vai ter que vivenciar os seus aprendizados em um mundo material. E essa vivência vai ser em um mundo material de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Temos um grau, estamos na Terra, aqueles que estão em Marte já têm outro grau, e é por aí vai. Mas todo espírito, ele precisa ainda de habitar esse mundo material para viver os seus aprendizados. Então, ele vai adquirindo as suas experiências nesse planeta material, ele vai trabalhar o seu intelecto em cima das escolhas que ele vai fazer, e aí, com isso, ele vai, vamos dizer assim, aprimorando a sua moralidade. E a partir do momento em que ele já começa a estar num estado mais evoluído, com uma moral mais apurada, ele automaticamente, isso claro que cada caso é um caso, né? Porque muitas vezes o espírito ele pode permanecer no seu orbe, mas normalmente esse espírito, quando ele já tem a sua moralidade, já tem o seu intelecto capacitado, ele pode trocar de orbe para o seu orbe, de um orbe para um orbe mais superior que aquele seu, tá certo? Então, a gente sabe que, por exemplo, né, a gente sempre dá o exemplo do nosso patrono, o Bezerra. O Bezerra, ele é um espírito que ele já poderia estar vivenciando em outro orbe, exatamente pela sua energia que já o possibilita em estar em um orbe mais superior que o nosso. Só que o Bezerra, ele ainda está entre nós, porque ele nos auxilia. Não auxilia só a fraternidade. O Bezerra não é propriedade nossa, né? Ele auxilia a tantos outros nesse orbe terreno, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia que o espírito ele pode seguir e, na verdade, ele tem trânsito livre para ir para outro orbe, mas ele prefere estar aqui entre nós, ainda trabalhando por nós. Tá bom? Alguma coisa, Adriana? Tá bom. Então, vamos lá. Nesse processo, gente, que o espírito, ele necessita de vir a um planeta material, ele vai se preparar no plano espiritual para poder estar vivenciando todas as suas experiências que ele necessitará para o seu crescimento. Mas ele vai ser sempre respeitado no seu livre-arbítrio, gente. Ele vai se preparar, ele estuda, ele tem todo um aparato no que ele deve fazer, como proceder, como lidar na vida material, mas, em momento nenhum, é cerceado dele o livre-arbítrio para que ele possa fazer as suas escolhas na matéria. Além disso, desse preparo, ele também vem com o seu grupo de proteção, que é
o seu grupo de proteção espiritual, vamos dizer assim, e material. Porque ele vem inserido numa família e ele vem com o seu grupo de proteção espiritual, que é o seu mentor, o seu anjo da guarda, o que quer que seja cada nomenclatura. Mas, para nós chamamos de o nosso mentor. O nosso mentor, o nosso imediato, mais uns 3, 4. A gente vem com uma turma para poder nos auxiliar, tomar conta de quando estamos na matéria. Então, em momento nenhum, esse espírito ele vai estar desamparado. Ele e esses e tantos outros, vamos dizer assim, são cuidados que o Pai tem para nós que somos seus filhos. Tá certo? Então, dentro dessa necessidade que o espírito precisa vivenciar, ele, aqui na matéria, ele não perde o contato com o plano espiritual. Até porque, quando a gente fala assim, esses dois mundos, né, espiritual e material, eles se interagem constantemente. Então, é tanto de lá para cá, como daqui para lá. Então, esse espírito, ele não perde esse contato, exatamente porque ele ainda tem aprendizados que ele pode ter com a espiritualidade. E, a bem da verdade também, o espírito, ele tem a necessidade de se sentir liberto. Quando a gente dorme, a gente emancipa. E é nesse período que o espírito ele fica ativo no plano espiritual. Ele vai realizar muitas coisas nesse plano espiritual. Ele vai estudar, ele vai ser útil, ele vai ficar à toa, ele vai fazer, vamos dizer assim, o que ele está acostumado dentro até de uma vivência que ele tem. Dentro de uma vivência que ele tem. Então, ele emancipa, já te vi, Adriana, ele emancipa, e ele fica ligado pelo que chamamos de cordão de prata, né? O corpo físico, ele fica ligado a esse espírito, quando ele emancipa, e retorna novamente ao seu corpo material, trazendo informações, aprendizados que muitas vezes não são lembrados, mas que ficam retidos no nosso subconsciente. Pode falar, Adriana. Boa noite a todos. Nós temos 2 perguntinhas, tá, Fernanda, por enquanto. Por que os espíritos desencarnados, que nos trouxeram tantas informações, não nos informam sobre a nossa origem? Porque muitas vezes até eles não sabem da nossa origem. Porque a nossa origem, quem sabe, é o Criador e aqueles espíritos que são os seus colaboradores mais íntimos, vamos dizer assim. Então, não é dado ainda a nós, talvez assim, em primeiro lugar, saber disso. E esses espíritos que vêm até nós, trazendo às vezes tantas informações, nem eles propriamente sabem. Eu não vou dizer que todos, mas a grande maioria que trazem essas informações ainda estão vivenciando não o seu grau mais puro. Então, eles ainda não sabem nos dar essa informação. Bom? Segunda pergunta. Por que escolher encarnar? Se desencarnado, o espírito também evolui com a vivência dos outros? Aquilo que eu falei. Para que a gente possa evoluir, todo espírito que ele é criado, ele precisa da experiência da matéria.
Porque o espírito, ele precisa vivenciar as suas experiências na matéria para poder aprender, na verdade. Então, quando a gente foi criado, nós necessitávamos de colocar, nós fomos criados, vamos dizer assim, puros e ignorantes. Ignorantes no sentido de aprendizados. Então, nós precisávamos aprender o que nós vivenciamos hoje, vamos colocar assim. Então, as nossas experiências, elas precisavam ser vivenciadas só que na matéria. No plano espiritual, quando emancipamos, nós continuamos a aprender, mas a matéria é a nossa escola. É aqui que a gente comprova aquilo que a gente veio vivenciar. Fala, você levantou o dedinho. Fazendo um complemento a essa pergunta, a ideia seria pensar da mesma forma que aqui no plano material a gente tem que sair de casa e ir para uma escola para aprender matérias que em casa a gente não poderia aprender. Seria essa a ideia? Sim, bem simplificada, isso aí. Tá bom? Jussara, você levantou o dedinho. Então, eu quero saber se na emancipação que você está falando aí, ela só acontece para estudarmos e crescermos enquanto espírito. Se existe também outra proposta, já que para evoluirmos, né, para termos acesso às coisas maravilhosas, temos que ter uma evolução moral. E o que eu quero perguntar é se existe essa condicionante. Para emancipar, é necessário ter essa evolução, esse contato para crescer ou para aprender coisas que também não sejam tão cristãs? Bom, emancipar faz parte até de um processo físico, porque precisamos dormir. O corpo físico, ele precisa descansar. Então, toda vez que nós dormimos, nós emancipamos, né? O espírito se desliga e ele vai para o plano espiritual. Então, no plano espiritual, a gente não faz só coisas bonitinhas, né? Assim, não, a gente só não estuda, não, a gente faz muitas das coisas que a gente faz diz respeito à nossa moralidade, não é? Então, nós buscamos os nossos afins, nós continuamos a ter o contato com aquelas energias materiais que vivenciamos aqui na matéria. Então, essa ligação com o plano espiritual é apenas assim uma questão de energia mesmo. Nós nos desprendemos e não deixamos de ser aquilo que somos, tanto na emancipação quanto no nosso desencarne. Então, nós, dentro dessas nossas experiências, nós vamos nos traçando, dizendo quem somos, quem estamos naquele momento. Então, quando a gente se desliga, a gente, claro, se a Jussara deseja, aqui na matéria, crescer, fazer diferente, aprender no plano espiritual, com certeza a Jussara também estará buscando isso, sendo útil, trabalhando em prol dela, do próximo, porque no plano espiritual existe muito trabalho. E aí, a gente tem que entender também que, quando a gente emancipa, nós temos também aqueles que nos guiam. Esses que nos guiam também nos encaminham para aquilo que a gente desejar. Então, se eu desejo trabalhar, estudar, ser útil, eu vou ser guiada por aqueles que me levarão aonde eu estarei atuando, tanto para coisas boas
como para as coisas não tão boas também. Entendeu, Jussara? Deu para entender? Adriana. Quando um familiar passa por profunda depressão, é algo desesperante para aqueles que são próximos a ele. Mesmo vivendo esse momento trágico, ele estaria sendo acompanhado pelo seu mentor ou poderia ter se descolado, entre aspas, totalmente da ajuda do mentor? Olha, nós temos que lembrar que o nosso grupo de proteção, né, o nosso mentor, ele vem nos acompanhando exatamente para nos dar o suporte. O suporte não significa intervir no nosso livre-arbítrio. Exatamente quando a gente emancipa, a gente senta no banquinho da praça e conversa muito com o nosso mentor, né? Ele chama a gente, senta aqui que nós precisamos conversar. E ali ele puxa as nossas orelhas, ali ele nos elogia, e ali ele faz tantas coisas conosco. Só que, o que quando essa pergunta fala descolar, né? Eu brinco assim, a gente bota 3 metros do pau para lá o nosso mentor, quando a gente faz as escolhas de outras companhias. E o que são essas outras companhias? Simplesmente são irmãos que vibram nessa mesma sintonia que eu, pelas escolhas que eu faço. Então, se eu vibro em pensamentos negativos, se eu tenho atitudes negativas, o que acontece? Eu vou estar, e isso quando eu perpetuo nessas situações, gente, eu acabo convidando a esses irmãos que vibram nessa sintonia comigo. E aí, eu energeticamente me afasto do meu mentor. Mas ele está ali, gente. Ele não nos abandona em momento nenhum. Ele está ali. Em um momento, é só eu chamar que ele está de volta. E nenhum filho de Deus fica desamparado. Deus vela por todos nós, mesmo em casos depressivos, onde a gente, claro que a gente olha aquele que a gente ama e vê que, às vezes, a gente se sente impotente em não poder fazer nada. Mas de quem foi a escolha? Não foi dessa pessoa que se engendrou aí por esse caminho? Então, ela é amparada, sim, mas ela tem o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Fala, Adriana. Eu vou antecipar uma pergunta, porque tem muito a ver com o que você acabou de responder. Pode-se dizer que na emancipação é mais fácil o nosso mentor e imediato se comunicar conosco? Sim, é muito mais fácil. Porque muitas vezes a gente, quando está encarnado, a gente brinca de ceguinho, de surdinho, de mudinho, não é assim? Então, a gente quer ouvir apenas o que a gente quer, não dá ouvidos, às vezes o pobre coitado grita do nosso lado, e a gente faz de conta que nem é aí para ele. E isso, gente, é muito pessoal. Existem pessoas que têm uma facilidade maior para se abrir a isso, e existem outras que nem tanto. Mas os conselhos, os puxões de orelha, o afago, sempre é nos dado na emancipação. Posso? Pode? Peraí, Jussara, é isso que você ia falar nesse assunto? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nessa situação que foi colocada, existe uma consciência inconsciente para que o olhar da pessoa, a percepção, ela sinta a depressão da outra. Isso já não é uma intuição
de um inconsciente espiritual que traz a essa consciência? Você entendeu? Peraí, é um familiar ter essa É. percepção disso? Sim, pode ter. Sim, Ele pode isso. ter ele pode ter essa intuição, ele pode ser intuído, sim, a estar observando, porque, na verdade, gente, a gente deve observar as pessoas com um olhar mais caridoso. A gente, às vezes, leva uma vida tão corrida que a gente, às vezes, nem se observa, nem observa o outro. Então, aqueles que nos são próximos, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso, exatamente, para ter essas percepções. E quando a gente está nessa energia de amor, é muito mais fácil a gente, às vezes, ser intuída para poder estar observando essas atitudes dessa pessoa. Então, buscar uma ajuda material é válido, ajuda espiritual, então, tudo é válido para poder auxiliar aquela pessoa, mas ela precisa querer ser auxiliada. Não é assim? Não adianta a gente querer se o outro não quer, mas é aquela coisa, eu faço a minha parte. Tá bom? Adriana? Apesar do assunto principal de hoje não ser esse, você poderia responder rapidamente sobre o que seriam os sonhos e os pesadelos? Como explicá-los? Porque você falou da emancipação, né, das experiências. Você poderia falar rapidinho? Nós vivenciamos algumas experiências no plano espiritual, né? Experiências que, dependendo da sua energia, você pode ter experiências não tão boas, por estar com alguns, né, que vibram como você. Mesmo dentro de uma energia boa que você tenha, você pode ter pesadelos em função de trabalhos espirituais que você é levado a fazer. Porque, gente, no plano espiritual, só não vou entrar em detalhes, porque isso é assunto de outra palestra que vai ser dada, mas no plano espiritual existem vários locais, cidades, locais, e essas cidades e esses locais, eles são habitados por espíritos que necessitam de auxílio, outros não. Então, muitas vezes, de acordo com o auxílio a ser prestado, o encarnado ele é utilizado exatamente nessas regiões onde há muita dor e sofrimento. Ele é levado porque é necessário da utilização da energia desse encarnado para esse auxílio. Então, o encarnado ele pode trazer imagens, sensações não tão bonitas daquilo que ele viu, mas ele não traz, muitas vezes, a imagem do que é visto. Ele traz, às vezes, o cérebro ele faz uma conexão, às vezes, de algumas coisas não tão boas, e aí vem o pesadelo, vem os sonhos bons. Então, tudo isso é muito relativo da onde vamos estar e do que estaremos fazendo. Tá bom? Deu mais ou menos? Quer dar uma pincelada, Adriana? Não? Podemos? Ou ainda tem perguntas? Então vai. A Sueli quer perguntar. Uhum. É só para poder, de repente, com a minha pergunta, ajudar mais alguém que vivencia ou conhece alguém em relação à depressão. Por quê? Por quase 20 anos eu lidei com minha mãe com a depressão do estágio mais crônico possível. E uma das situações foi que me fez chegar a casa também, né? Que eu disse que a levei, mas que, de fato, quem me levou para lá foi ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você lida com pessoas nesse estágio,
você faz de tudo, você busca de tudo, você tem percepção, mas, na maioria das vezes, as reações são muito lentas ou quase nenhumas. Então, para quem vive e convive com tudo isso, como seria o proceder dessas pessoas para elas não se enfraquecerem também? Olha, é entender que aquilo que eu falei, às vezes a gente sente uma sensação de impotência muito grande por não, vamos dizer assim, tirar aquela pessoa do buraco, né? Porque a gente vê literalmente, parece que aquela pessoa se encontra em um buraco. As pessoas, por mais que elas amem, né? Vamos pegar o seu exemplo, né? Foi a sua mãe. Você teria que trabalhar exatamente a sua fé e, em primeiro lugar, compreender que ela não estava desamparada, que você estava buscando dentro do que você podia fazer para resgatá-la daquilo, mas entender que, por mais que a gente ame o outro sempre vai escolher aquilo que ele deseja para ele. Então, toda pessoa, em qualquer situação, ela vai escolher aquilo que ela quer. Só que a depressão é algo que vai devagarinho, né? É como se fosse um cupim que vai comendo, quando a gente olha, já fez o estrago. Às vezes é aquilo, temos uma percepção, às vezes não. Só que temos que exercitar isso. A escolha vai ser sempre do outro. Eu posso auxiliar, mas eu não posso trazer a dor do outro. Porque se eu trago a dor do outro para mim, eu não consigo auxiliá-lo na medida que ele vai necessitar. Então, isso é, assim, muito complicado, até porque cada um reage de uma maneira. Mas se a gente entender que é responsabilidade dele e é responsabilidade das suas escolhas, isso vai tirar um peso maior dos nossos ombros. Tá bom, Sueli? Fala, Adriana. A pessoa disse, não sei se já foi perguntado porque minha internet caiu, mas vamos lá. O nosso espírito encarcerado no corpo, olha, encarcerado, hein, Fernanda? Nossa no corpo, Senhora, hein? suportaria uma existência sem a emancipação? Eu acho que não. É exatamente assim. Nossa Senhora, né? Mas o encarcerado foi pesado, né? Assim, não vamos falar encarcerado, até porque ele sabe da necessidade de estar vivenciando na matéria. Mas o espírito, ele é liberto. Então, a forma também que o pai encontrou de ter esse intercâmbio, né, do mundo material com o espiritual é exatamente pela emancipação. Ele se liberta e vive as suas experiências também no plano espiritual. Mas ele precisa, sim, dessa escapulida, vamos dizer assim, para que ele se fortaleça mais no seu propósito de evoluir. Tá bom? Mais alguma? Não? Então, vamos lá. Bem, gente, a gente sabe que para vivenciar essa vivência aqui na matéria e evoluir, até por o espírito não ter uma forma definida, ele vai precisar de uma vestimenta. E essa vestimenta, ela se chama perispírito ou corpo espiritual. Na verdade, esse perispírito, ou corpo espiritual, ele é o reflexo
do nosso corpo material. E ele, gente, é no perispírito, né, que estão contidos todas as informações que aprendemos aqui na matéria e fora dela. Tudo que nos diz respeito está nesse arquivo que é o perispírito. Então, tudo, não é a matéria, não é o nosso cérebro físico. Tudo, todas as experiências vão estar registradas no nosso perispírito. Teria que estar registrado exatamente nele, por quê? Se o corpo perece após a morte, a gente ia perder tudo aquilo que nós angariamos às duras penas de aprendizado. Não teria como. Então, é exatamente no perispírito que estão contidas todas essas informações. Então, quando desencarnamos, o corpo vai perecer, esse perispírito, ele se desliga da matéria e ele vai ser o nosso corpo espiritual, porque vamos estar vivenciando no plano espiritual. Então, esse perispírito, ele vai ser literalmente o nosso corpo espiritual. E lá ele vai lidar com as nossas escolhas feitas aqui na matéria, ele vai reaprender a viver no mundo dos espíritos, né? No plano espiritual. Então, isso é que acontece. Então, o espírito, ele, por ser imponderável, intocável, ele precisa estar revestido de um corpo que vai ser um corpo físico para ele no plano espiritual, que é esse perispírito. Entendeu, Flávia? Flávia que fica meio tontinha, às vezes, com as informações que chegam, né? Mas leia também, que você pode se informar. Eu estou mandando várias perguntas para a Adriana aqui no privado. Isso mesmo, tire as suas dúvidas, tá bom? Mas a literatura também auxilia, tá? Fique à vontade, tá bem? Então, gente, é esse perispírito que ele vai se fazer também de acordo com cada orbe que o espírito ele vai estar vivenciando, tá bom? Então, é o perispírito que atravessa as paredes, né? É o perispírito que os médiuns videntes visualizam, tá certo? Então, esse é mais uma artimanha de Deus na sua bondade para conosco. Fala, Adriana. Só talvez, eu não sei se é uma complementação. Quando você fala que é o perispírito que atravessa as paredes, parece que o espírito fica para trás, mas não é isso que acontece, né? Não, o espírito está encapsulado ali, né? Então, tá bom. Não, mas isso aí a gente tem que estar sempre lembrando, gente, quando a gente fala de perispírito, o espírito está ali, tá bom? A gente tem sempre que estar lembrando disso, tá certo? Ele está ali a partir do momento em que houve essa necessidade desse espírito estar vivenciando os seus aprendizados na matéria. O que Deus cria e faz com os espíritos, eu não sei, né? Mas chegará um momento em que esses espíritos precisarão vivenciar na matéria. E aí eles terão o perispírito. Tá bom? Fala. Você está no mudo. Você está no mudo. Você disse que os arquivos, as memórias, né, estão no perispírito. Ele está registrado no perispírito porque é no perispírito que o reflexo de nossas ações se fixa, tipo as mazelas, a cura, é isso? Sim. É no perispírito que a gente diz assim, que a gente macula o perispírito com as nossas doenças,
não é? Então, assim, as doenças, elas são, a gente contrai, muitas das vezes contrai na matéria, passa para o perispírito. Em outras vidas, a gente vai trazer essas doenças novamente no físico, como uma forma de estar limpando o nosso perispírito. Então, tudo literalmente está contido nesse perispírito, exatamente para poder ser trabalhado na matéria também. Fala. Então, aqueles que enxergam os espíritos veem a imagem semelhante à última encarnação desse espírito? Não necessariamente. O espírito, ele pode, normalmente, quando ele desencarna, ele leva a sua imagem, a sua última imagem, e que ela pode até ser um pouco trabalhada no plano espiritual, ele se tornar mais jovem um pouquinho, né, mais magro um pouquinho, né? Isso tudo é possível graças à plasticidade do perispírito, né? A gente molda esse perispírito, mas pode ser que em algumas situações, quando ele se restabelece no plano espiritual, ele possa buscar uma imagem de alguma vida que ele teve. Ele pode vir a fazer isso, tá? Pode vir. Mas, quando a gente desencarna, a gente leva a nossa imagem que estamos, naquele momento, na matéria. Tá bom? Bem, gente, às vezes as pessoas, elas têm curiosidade de como os espíritos se locomovem no plano espiritual. Então, muitos de vocês já ouviram falar que o espírito, ele se locomove pelo pensamento. Ele pode se locomover pelo pensamento, mas isso depende do grau de evolução do espírito. Ele pode atravessar longas distâncias, né? Até de um orbe para outro, ou mesmo estar lá do Iapoque ao Chuí, ele ir, não é assim? Mas isso depende do grau de evolução desse espírito. Os espíritos também se locomovem andando, gente. A gente vê os espíritos andando. Aqueles que não têm ainda, né, essa competência, eles caminham. Existe também os espíritos se locomoverem pelo meio de transporte, que é o que a gente tem, né, o nome de aeróbus, que é o nosso transcol voador, né? Esse transcol voador é o tal do aeróbus, que leva os espíritos de uma dimensão a outra, por exemplo, daqui da Terra para a colônia, né? A colônia espiritual. Às vezes vamos juntar uma turma, aqueles que podem ir, entram no aeróbus e vão para a colônia, que é uma dimensão um pouquinho acima, né? Daqui da nossa matéria. Então, esses espíritos, eles são transportados exatamente pelos aeróbus. Então, gente, vai depender muito de como se encontra o espírito naquele momento. Tá bom? E pelo pensamento também, né? Pegando assim o gancho, pelo pensamento também, os espíritos, eles podem estar em lugares diferentes, mas é o seu grau de evolução que ele pode fazer isso. E ele não é que ele se divida, ele simplesmente irradia a sua energia para determinados locais. Mas isso, gente, quem faz é aquele que tem competência para fazer. Então, eu posso estar ali, posso estar em vários locais, tá bom? Não é qualquer espírito, e aí a gente tem que lembrar isso. Isso são as experiências, isso é a sua moralidade,
é o seu intelecto, tudo isso que permite que o espírito possa estar realizando esse tipo de façanha. Tá certo? Alguma pergunta, Adriana? Tem sim. Por vezes, sinto a presença de pessoas, familiares ou não, presentes por aqui em meu quarto, assistindo às palestras. Vejo como se tivesse um olho no meio de minha testa, toda a forma física dessas pessoas. Quais seriam as possíveis razões para eles escolherem estar aqui? Ai, que pergunta boa. Para aprender, não é assim? Vocês vocês não se colocam à disposição alguns momentos, né, da noite, nas palestras que são dados, para exatamente estarem buscando aprender, estarem buscando relembrar, porque muitas coisas que a gente fala aqui já é de conhecimento de algumas pessoas, só que muitas vezes a gente até esquece, então, muitas vezes é relembrado isso para a gente. E aí, esses espíritos, eles estão juntos exatamente porque você está possibilitando a eles essa oportunidade também de estar vivenciando essa experiência. Então, que bom que você não está assistindo sozinho, né? Você está assistindo acompanhado, mas, no fundo, é exatamente o interesse do aprendizado. Tá bom? Fala. E a coincidência é outra pergunta. Por que, às vezes, quando fechamos os olhos, enxergamos várias pessoas ao mesmo tempo? São vários rostos. Porque você tem mediunidade de visão, só isso. Não é? Cada um porta determinado tipo de mediunidade. Não é assim? Então, alguns médiuns, eles têm essa mediunidade de visão, e aí eles conseguem ter esse tipo de experiência, tá bom? Assim como alguns trabalham com incorporação, outros com psicografia, na audição, a audição sempre é de uma forma intuitiva também, ninguém fica escutando vozes, né? Normalmente escuta voz aqui dentro da cabeça, tá? Então, gente, nada mais é do que a sua mediunidade, trate de educá-la, né? Para quem não educou, trate de educá-la, para poder não sentir medo, vamos dizer assim, e saber como lidar, porque mediunidade a gente precisa só saber lidar, né? Diga. Não? Então, vamos lá. Kardec, ele codificou, Kardec, dentro da sua codificação, ele classificou os espíritos em 3 principais categorias. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Quem lê o Livro dos Espíritos vai ver que ele faz um monte de subdivisões, mas eu não gostaria de me ater a isso. Eu gostaria de que a gente observasse isso. E aí, eu vou só ler aqui, resumidamente, porque é bem compridinho, só isso aqui. Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão em razão com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, os outros a sabedoria e a bondade.
Tem mais coisas, tá, gente? Depois vocês pegam o livro e vão ver. Espíritos puros. Influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Isso Kardec nos trouxe. Bom, com certeza nós estamos longe de sermos dessa categoria dos puros. Não é assim? Estamos longe. Mas a gente já evoluiu um pouquinho. E aí nós passeamos entre a categoria de imperfeitos e bons. Glória a Deus, como dizia Cabo Daciolo, glória a Deus, não é? Kardec, ele precisou, gente, esmiuçar esses níveis evolutivos, né? Ele trouxe, na verdade, essas categorias para poder dizer como era essa diferença evolutiva. A bem do princípio, né, ele trouxe bem categoricamente essas classificações. Só que hoje a gente não pode dizer que a gente é um espírito imperfeito, nem a gente pode dizer que é um espírito bom. Eu prefiro dizer que a gente é falível. Por quê? Nós praticamos, ainda como espíritos imperfeitos que somos, nós ainda praticamos atos equivocados, mas também já praticamos boas ações. Então, a gente permeia por essas duas categorias, exatamente, até porque nós já estamos em um processo de transformação evolutiva para sermos regenerados. Então, ainda falta muita coisa em nós para sermos bons. Mas hoje nós já conhecemos o que é a bondade, hoje nós já conhecemos o que é o amor, como é bom auxiliar o outro, a sensação que dá quando praticamos, né, coisas boas, quando a gente recebe também. Mas a gente ainda tem tudo aquilo, o orgulho, a vaidade, né? Como dizia nosso amigo Joel, as invirtudes. Nós ainda temos todas essas invirtudes em nós. Só que, como a gente já evoluiu um pouquinho, a gente já não as pratica mais com tanta intensidade como a gente já praticava. Nós já fomos muito piores, muito. Nós já evoluímos e já temos condição, na verdade, de entender o que já portamos. Mas a gente só vai trabalhar todos esses sentimentos melhores dentro da gente a partir do momento em que a gente se flagrar e que a gente se incomodar com isso que a gente ainda traz em nós. Então, tudo isso está ainda dentro do nosso espírito e que está sendo trabalhado. Jesus portou tudo isso que nós portamos, só que ele trabalhou em benefício próprio. E ele alcançou e está onde está, porque ele fez o seu papel. Ele se trabalhou intimamente para se modificar. Não querer modificar o outro. Ele se trabalhou para se modificar. E a partir do momento que ele se modificou, ele veio até nós dizer como é que deveríamos fazer. Então, isso aí vai ser um processo muito individual, esse crescimento que cada um terá que fazer. Mas
ele veio dar o seu exemplo de que, se ele conseguiu, nós também conseguiríamos. Então, tudo isso vai depender somente de nós. Fala, Adriana. Todos evoluem nesta ordem, imperfeitos, bons e puros? Isso foi algo que Kardec trouxe para nós. Nós viemos imperfeitos, sim, né? Mas isso foi muito lá atrás. Nós ainda estávamos vivenciando as nossas primeiras existências, estávamos descobrindo as coisas, e o que acontece, na verdade, é o seguinte: a essência do espírito, ela não é nem boa, nem má. Simplesmente nós fomos criados puros e ignorantes. Só que a partir do momento em que a gente vai exercitando o nosso raciocínio, a gente vai alcançar essa nossa perfeição intelectual e moral. Isso é um passo. Então, não existe espírito bom ou ruim. E o nosso livre-arbítrio, na verdade, foi o grande causador, né, de estarmos ainda como estamos. Porque quando a gente está encarnado, a gente utiliza esse nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai permitir que a gente conheça alguns pecados, vamos dizer assim, né? Então, o pecado, ele não está no espírito, o pecado está ali, não é? Dentro da sua vivência, em que ele observa que se ele, dentro de uma... E isso foi assim, muito já construído dentro de uma primitividade, né? Em que ele sabia que, se ele juntasse mais alimentos, ele estaria mais abastecido. E aí, quando ele olhava que ele tinha menos e o outro tinha mais, ele se sentiu levado a buscar do outro, a trazer do outro ali aquilo a mais para ele. Então, algumas coisas em que ele foi observando e que foi falseando dentro das suas escolhas, ele foi trazendo o sofrimento para ele. Então, esse sofrimento, ele precisa ser lapidado, e nós temos que nos redimir exatamente aqui no nosso planeta. Não é no plano espiritual, mas sim aqui no nosso planeta. Então, tudo isso que a gente vivencia, as nossas dores, tudo foi trazido lá de trás. Nós vivenciamos, primeiro, aquela coisa da imperfeição, porque não viemos perfeitos, nós precisávamos das experiências. Então, imperfeitos, só que, como ainda nós estamos transitando entre a imperfeição e a bondade, porque o espírito, ele não é mau nem é bom, ele conhece os dois lados da moeda. E conhecendo os dois lados da moeda, ele sabe o quanto é bom ser bom e o quanto não é bom ser mau. Então, transitamos não assim de uma forma incisiva, porque se a gente julgar de uma forma incisiva, a gente pode estar cometendo equívocos. Tá certo? Fala, Adriana. Da forma que está trazendo, podemos, então, imaginar, sonhar que algum dia chegaremos à classe dos espíritos puros? Isso é uma lei que um dia chegaremos. Todos os espíritos criados pelo Pai um dia chegarão à sua perfeição. Isso serão todos. Mas o tempo que cada um vai levar vai ser individual.
aquele que se permitir a vivenciar as suas leis, vai chegar mais rápido, isso com certeza. Então, vamos estar, todos nós, um dia perfeitos. Fala. Se o Pai nos cria simples e ignorantes, onde se encontra o papel do demônio nessa criação? O demônio é uma criação do homem, né? Que muitos falam que é o quê? São os espíritos, né? Demônio em si, ele não é nem essa coisa de demônio mesmo. No livro dos espíritos tem. Gente, eu li, mas eu não lembro, tá? Mas, enfim, demônio, hoje, assim, aquilo que a gente chama, são espíritos ainda que têm uma moralidade ainda baixa. Uma moralidade baixa, quando eu falo em relação às leis divinas. Eles praticam ainda atos que são contrários, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, esses espíritos, eles estão conosco. Eles vivenciam conosco o tempo todo aqui na matéria. Porque somos cercados de espíritos que vibram no bem e espíritos que vibram no mal, vamos colocar assim. E o mal existem vários degraus não, sintonias, né? Desse mal que cada um porta. Mas são espíritos que convivem conosco, que, dentro, né, do vocabulário espírita, podemos chamar de obsessores, mas lembrando que quem obseda o obsessor somos nós. Por quê? O pobre coitado está aí, gente, ele está vivendo a vida dele, fazendo o que ele sabe fazer. Quando a gente abre a nossa guarda, quando a gente pensa besteira, quando a gente age na besteira, quem que a gente vai convidar? Nós abrimos a nossa porta interior, né? É tipo, a gente bota todo mundo sentado na sala para ver filme e comer pipoca. E aí chega na metade do filme, a gente quer mandar o povo embora, e eles falaram, não, você me convidou e eu vou ficar. Então, nós convidamos esses irmãos. E para querer que eles saiam da nossa vida, nós precisamos mudar as nossas posturas e os nossos pensamentos. Então, esses irmãos estão aí. Cabe a nós vigilância de pensamento, selecionar o que a gente pensa, para poder convidar aqueles que vibram numa sintonia melhor para estar do nosso lado. Fala. Já que você disse que você esqueceu, posso complementar com um ponto? Pode. Que nós precisamos lembrar que o Pai, ele jamais criaria o demônio. Ele criou seus filhos, nós espíritos, simples e ignorantes, e os demônios, como você bem disse, foi uma criação do ser humano, diante da ideia de que existem espíritos que fazem o mal. E realmente eu acho super interessante as pessoas lerem o livro dos Espíritos, que é bem completinha a resposta, quando eles falam que antes a palavra demônio nem tem o significado que tem hoje, né? Que demônio significava somente a ideia desse ser, né, espiritual e tudo mais, mas é muito legal se as pessoas puderem ler. Mas lembrar sempre que o Pai jamais ele criaria um ser que é todo voltado para a maldade para toda a eternidade. Ele não seria um ser perfeito, o Pai não seria um ser perfeito se colocasse esse castigo eterno para uma criatura sua, né? Mas eu tenho pergunta. Quer falar? Até porque, só te complementando, né? Esses espíritos que eles persistem, na verdade, né? Traçar o seu caminho na maldade, vamos colocar assim, eles também têm a benevolência de Deus
Inclusive, até a gente pode dizer que, como ainda o nosso planeta ele está passando por um outro processo para ser de regeneração, esses espíritos eles não caberão, né, mais aqui dentro da energia do nosso planeta. E o Pai, exatamente pela sua benevolência, ele encaminha esses espíritos exatamente para outros orbes, para que eles se refaçam, que eles busquem novamente reconhecerem-se filhos de Deus, amados, e mudem as suas posturas. Então, em momento nenhum, se fosse assim, ele os abandonaria. E, pelo contrário, ele sempre está velando por cada um de nós. Fala. Sai do mudo. Peraí, é que nós temos tanta pergunta que eu estou perdida. A gente consegue saber há quantos anos as encarnações acontecem, desde os primeiros espíritos criados? Não. Eu não entendi direito uma coisa. Os espíritos que já existem evoluem e reencarnam, mas novos espíritos são criados por Deus também, não é? Sim, todo espírito que é criado por Deus, a partir do momento em que ele já se tornou, né, um espírito dentro do processo que a gente sabe, ele vai ter que andar na fila, vamos dizer assim, né? Ele vai precisar exatamente ter um contato com a matéria, todo esse processo, o espírito, ele vivencia. Então, aqueles espíritos que são criados, eles passam pela uma primitividade que não necessariamente tem que ser a primitividade que a gente conhece, não é? Mas eles têm que, exatamente como numa escola, eles precisam vivenciar o primário, depois ir subindo, né, de degrau em degrau, até fazer o seu curso superior, que vai ser a sua perfeição, tá bom? Mas todos vão ter este processo. O que devemos fazer no hoje para buscar nossa mudança de classe, essa classe que você trouxe para nós, sem tanto sofrimento? Olha, o sofrimento foi causado por nós mesmos. Por quê? Na verdade, cada um age de acordo com aquilo que acredita. E agindo de acordo com aquilo que acredita, a gente comete equívocos e comete coisas acertadas, não é assim? E nesses equívocos estão exatamente as dores, e que precisam ser trabalhadas exatamente vidas após vidas. Não dá para a gente resolver em uma ou duas ou três. A gente vai precisar exatamente de inúmeras vidas para poder trabalhar isso. Por quê? A absorção do aprendizado, ela é lenta, gente. Fazer besteira a gente faz com muita rapidez, mas para absorver o que é o correto e vivenciar isso, demora. Então, a gente precisa, como diz meu amigo, ficar igual ioiô, sobe e desce, inúmeras vezes, para a gente poder tornar esse aprendizado um conhecimento. E quando a gente traz o conhecimento, a gente não precisa vivenciar mais as experiências. Então, saber como vivenciar essas experiências dolorosas também vai ser um facilitador para que a gente possa ir galgando, né, mais rapidamente a nossa evolução. Porque se você reclama, se você vive revoltada diante das suas dificuldades, você ainda não está aprendendo do jeito que você aprendeu. Deve aprender, né? Então, isso aí é só uma dica. Fala, Adriana. Eu vou puxar um pouquinho duas coisas para cima, porque tem a ver com aquele assunto do demônio, né, que foi falado. Primeiro, a Claudine, ela colocou, não podem existir dois deuses,
que tem tudo a ver com a história, né? Que a ideia nossa é que o demônio vive no mesmo nível que Deus, lutando com Deus, e ela colocou muito claramente, né? Não pode existir dois deuses. E depois, a Maria Clara, ela colocou o comentário de Kardec, que também é muito bom. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. E foi o que a gente tentou falar, né, Fernanda? Isso. Vieram colando aí do livro, mas está tudo certo. Isso. Perguntinha. A mãe de alguém que fez sua passagem com sérias preocupações com um dos seus filhos, poderá, depois de algum tempo de crescimento pós-passagem, ter permissão para ajudar este filho a se encontrar consigo mesmo, mediante, inclusive, intervenção de guiar seus passos em direção a uma determinada pessoa com a qual deveria se encontrar para seguir mais em paz? Ou seja, poderá ajudá-lo no sentido de encontros ainda a serem concretizados para seu crescimento neste plano? Sim, mas a gente precisa entender que, para um espírito desencarnado auxiliar a um encarnado, ele precisa estar em equilíbrio. Esse que ficou aqui, ele não vai estar desamparado. Aquelas preocupações são muito observadas por aqueles que acolhem esse espírito, né? Porque o exercício já deveria começar desde aqui na matéria, entendendo das escolhas que cada um faz. A partir do momento que você entende que a história do seu filho está sendo escolhida por ele, e é uma necessidade dele estar vivenciando aquilo, mesmo que com dores, a gente já começa a se trabalhar espiritualmente até para o nosso desencarne. Traz a gente um conforto, não é que a gente vai se tornar insensível, mas traz a gente um conforto em relação a isso, que são escolhas desse que aqui está, mas leva-se, sim, mas só vai ser, e aí não é que vai ser autorizado, porque a pessoa pode desencarnar e querer voltar, e volta achando que vai auxiliar. Pode muito mais atrapalhar do que auxiliar. Então, essa pessoa ela é sempre orientada exatamente a buscar o seu equilíbrio, e aí ela pode estar junto com aqueles, né, que ainda por um período continua sendo o seu mentor, de vir auxiliar, de estar junto, mas isso é possível sim. Tá bom? Sueli quer perguntar. Bem, voltando um pouquinho lá na história do demônio, estou trazendo para o nosso cotidiano da nossa vida. Muitas das vezes, né, as pessoas olham assim, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, mas aquela pessoa tem uma carinha boa, ela é tão calma, né? Oh, pessoinha boa. Só que existe um detalhe. Nós ainda temos em nós as dualidades de todas as nossas emoções. Então, como se fala no nosso cotidiano, pisa no calo para ver se o demônio não aparece. Ele aparece rapidinho. A pessoa vira o bicho. E aí é nessa hora que muitas das vezes, né, até a gente mesmo se assusta com as nossas atitudes, porque ainda temos muito trabalho a fazer com todas essas emoções e as reações. Então, para mim, hoje em dia, quando se fala no tal demônio, eu olho
ainda esse trabalho que eu devo fazer com as emoções que eu sinto de acordo com o que chega no meu caminho. Então, tem horas que eu vou frear, mas tem horas que eu não vou dar conta. E aí é a hora que muitas das vezes alguém fala, sei lá, tá com demônio no corpo. O que você acha? Não é isso. Isso é uma expressão popular, vamos dizer assim, né? Você não está endemoniada, tá certo? Não está, e nem quando alguém pisa no calo de vocês, vocês ficam endemoniados. Simplesmente nós temos sentimentos que precisam ser trabalhados em nós, não é? Quando mexem, nós vamos ter reações. Então, essas reações, elas só vão ser identificadas a partir do momento que você extravasa. Vamos corrigir, você vai perceber esses sentimentos no momento em que você extravasa. Mas, à medida que você vai trabalhando esses sentimentos, você já não vai explodindo. Você sente e você fica calada, vamos dizer assim. Então, isso denota o quê? Crescimento. Quando não se explode, é sinal de que você está evoluindo um pouquinho. Tem horas que você vai explodir, né? Vai chutar o pau da barraca, com certeza. Não é assim? Ainda somos falíveis. Mas nós explodíamos por qualquer coisa no nosso caminhar. E aí nós fomos percebendo que muitas vezes essas explosões traziam consequências não agradáveis para a gente. E aí a gente foi começando a podar um pouco essas explosões, fomos minimizando essas explosões. Então, observe-se que talvez a Sueli, e como todos que aqui estão, talvez, se analisarem hoje, vão ver que talvez explodiam muito mais lá atrás. Hoje estão um pouquinho melhor. Isso a gente vai se doutrinando, né? A gente vai se educando, porque essas explosões trouxeram dor para a gente e ainda vão continuar trazendo. Então, vai ter momentos em que nós vamos sentir, mas já não vamos mais externar. Então, isso vai ser um processo onde nós vamos sentir, sim, o que o outro faz, mas o nosso olhar para o outro vai ser diferente. E aí não vamos mais explodir, e sim apenas sentir. Entendeu? Então, não fique trazendo demônios para vocês, tá certo? Isso é apenas uma expressão, tá? Os demônios, simplesmente nesse quesito que a gente falou, dessas coisas espirituais, tá certo? Fala, Adriana. Temos ainda 2 perguntas, tá? Uhum. Faltam uns 10 minutinhos só. Depois que um espírito ascende uma classe, por exemplo, de imperfeitos para bons, ele pode recair e voltar a ser imperfeito? Bom, eu disse lá atrás que nós já estamos passeando entre a imperfeição e a bondade. Tá certo? E aí, quando a gente, não é uma questão de recair, e a gente não deve se fixar nessas classes, tá bom? Isso foi algo que Kardec trouxe para iluminar um pouco o nosso entendimento. Se hoje nós já temos atitudes boas e atitudes não tão boas, nós estamos imperfeitos e bons. Então, a gente caminha entre esses dois, e isso se chama evolução. Agora, quando a gente pratica alguns atos que vão
de contra aos ensinamentos de Jesus, não quer dizer que seremos rebaixados. Não. Simplesmente nós estamos em aprendizado. Então, nós vamos nos equivocar no nosso caminhar inúmeras vezes, mas também vamos acertar inúmeras vezes. Então, o erro, que não existe erro, né? Mas vamos colocar a palavra erro. O erro não vai nos diminuir em nada. O erro é a experiência que a gente vive para poder compreender o que é o melhor. É isso que acontece. Então, a gente não vai descer, a gente vai transitar entre os equívocos e os acertos para poder evoluir. Tá certo? A última pergunta. Penso que, como filhos de Deus, somos essencialmente bons e que o mal é um estágio evolutivo em que nos demoramos de acordo com a nossa ignorância. Está correto esse pensamento? Todos nós fomos criados, como eu disse, puros e ignorantes. A ignorância que foi nos trazido, ela nos permite a nos equivocar, porque faz parte. Se eu sou ignorante, eu vou aprender. E nesse meu aprendizado, eu vou fazer coisas boas e coisas não tão boas. E dentro dessas coisas não tão boas, que são as coisas más, eu preciso vivenciar. Faz parte desse meu cabedal de experiências que eu preciso para poder compreender. Como é que eu vou compreender a bondade se eu não conhecer a maldade? E vice-versa. Mas isso não foi Deus que disse que o espírito é bom ou o espírito é mau. Simplesmente as nossas experiências fizeram com que a gente conhecesse esses dois lados da moeda. Mas a nossa essência, ela é pura. E é essa pureza que a gente vai retornar um dia. Então, para isso, gente, a gente tem simplesmente estar atento ao que a gente faz. Porque a evolução, ela é individual, mas que cada um, na sua individualidade, promove o coletivo. E aí, a partir do momento em que cada um, por exemplo, cada um dessa telinha que está aqui, se propuser a se vigiar mais, a prestar mais atenção nas suas atitudes e nos seus pensamentos, e se propuser a se frear um pouco mais, mas tendo essa determinação como um foco, mas não deixando de ser quem é. Porque, às vezes, a gente diz assim, eu vou deixar de ser, vou deixar... E a gente deixa de ser o que é e chega lá na frente e escorrega. Então, nós temos que ser o que somos, o que estamos nesse momento. Então, a vida, ela vai trazer sempre experiências para que a gente vivencie o que a gente precisa consertar em nós, minimizar em nós. Então, o ir e vir, por diversas vezes, faz parte exatamente para a gente ir minimizando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e por aí vai. A gente não vai extinguir em uma só vida, vai sendo minimizado até que vai chegar no momento em que vai estacionar isso. E aí, quando estacionar, e que a gente estará, na verdade, valorizando as coisas muito mais espirituais, compreendendo o outro da forma que ele pode, né, estar se doando para nós estaremos subindo os nossos degrauzinhos da nossa escada.
Mas não é olhando para o outro e criticando, olhando para o outro e extraindo o que o outro tem de melhor para a gente aprender. E não criticar, e simplesmente observar e não praticar aquilo que ele pratica. Então, todos nós alcançaremos a nossa perfeição, mas temos que lembrar sempre que o esforço é individual, que somos seres amados, cuidados pelo Pai o tempo inteiro, e Ele nos aguarda. É isso que Ele espera de todos nós. Tá bom? Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Agradeço todas as perguntas, todas as colocações. Eu acho que é junto, né, que a gente vai se construindo e fazendo, né, a nossa vida um pouquinho melhor. Tá bom? Então, eu vou fazer a nossa oração para que a gente encerre, tá certo? Amado Mestre Jesus, fortaleça-nos sempre, Mestre. Que possamos estar sempre com os ouvidos, os olhos abertos a tudo que chega até nós, como experiências para crescermos. E que nessas experiências, Mestre, possamos extrair os seus aprendizados para vivenciá-las. Que possamos nos ver sempre capazes, mesmo falíveis como estamos, mas que a gente não duvide de nós, que a gente se capacite a cada dia, fortalecendo a nossa fé, a nossa espiritualidade, e assim nos auxiliar e auxiliar a tantos que necessitam. Que cada um que está aqui hoje, aqueles que não estão, possam sentir, Jesus, a sua presença amiga, os envolvendo, trazendo a harmonia aos seus corpos físicos e espirituais, e que possam ter o restante da semana, das suas vidas, a paz que você trouxe a cada um de nós. Que assim seja.